Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. É muito legal a gente ler as cartas paulinas, porque as cartas, elas eram destinadas às igrejas. E as próprias cartas de Paulo, elas por si só já jogam por terra a ideia de um cristianismo sem igreja. Não é verdade? Só em ter cartas direcionadas às igrejas, então isso mostra que igreja não é invenção de homem, que igreja não é algo descartável, que igreja é algo divino, bíblico e essencial para o cristianismo. Você não consegue ver na Bíblia a possibilidade de um cristianismo desvencilhado da igreja. As duas coisas sempre vão caminhar juntas e até a volta de Jesus, porque Jesus não vem buscar pessoas, Jesus vem buscar a igreja, que é formada por pessoas. A promessa é para a igreja, né? Então essa carta é uma carta que o apóstolo Paulo direciona a uma igreja que ficava numa cidade chamada Colosso. Então por isso a carta aos Colossenses. Capítulo 2, nós vamos ler 2 versículos apenas, que é o versículo 6 e o versículo 7. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Posso ouvir um amém? Se eu começar a espirrar, vocês não assustem, porque o ar-condicionado com um monte de alergia, com o tempo vai chegando as coisas doidas na vida, né? Agora deu para ter alergia, espirrar de manhã, essas coisas assim. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por essa noite, por esse momento tão único que podemos abrir a tua palavra e crer que através dela o Senhor fala com a gente, que através dela o Senhor direciona as nossas vidas, que através dela o Senhor alimenta a nossa vida espiritual, que através dela o Senhor nos dá direções para a gente não errar o caminho. Por isso que ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Então, diante da tua palavra, nós queremos abrir o coração, sem reservas e preconceitos, para te ouvir. Nós desejamos e necessitamos te ouvir. Então fala conosco, fala com a tua igreja essa noite, eu te peço, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Muito bem, presta atenção, gente. Começar uma caminhada com Deus é como um casamento. Até a própria Bíblia compara, né, a relação de Jesus com a igreja, a relação de um marido com a sua esposa, né? Então a relação, o início de um relacionamento com Deus é muito parecido com um casamento. Quantos aqui são casados? Quem esteve aqui no bate-papo da terça-feira passada? Ah, você que não veio, você perdeu. Espero ter próximo, né? Mas nunca vai ser como o primeiro, né? O primeiro foi muito diferente, né? E a gente pôde sim aprender um pouco sobre essa questão de relacionamento e o quanto a questão do relacionamento é algo progressivo. Hoje, no NAU, né, os meus filhos com as minhas noras estavam aqui falando, ministrando sobre o pré-casamento, sobre o namoro, como escolher, como se preparar, né? Enfim, como tomar essa decisão tão importante na vida. Então eu tenho percebido que Deus está de alguma forma nos moldando como igreja para esse
relacionamento, para esse nível de relacionamento, e fazer com que a gente entenda que esse relacionamento é mútuo, e esse relacionamento com Deus é um relacionamento progressivo. Quem aqui é casado, como eu perguntei, sabe que é progressivo. Hoje, se você tem 1 ano de casado, 2 anos, 5 anos, ou 30 anos, ou 50 anos, quanto mais tempo você tem junto, você sabe que mais esse relacionamento cresceu, mais a afinidade cresceu, mais a intimidade cresceu, a cumplicidade cresceu, tudo cresce, né? E é essa a ideia. É uma coisa meio assim, difícil da gente aceitar como possibilidade, um casamento de 10 anos, 15 anos, 20 anos, com o mesmo nível de intimidade de uma lua de mel, né? Então isso tem que crescer. Essa é a lógica da vida, né? Essa é a lógica. E na nossa relação com Deus também. Então, na nossa relação com Deus também, olhe para mim, por favor. Eu não posso aceitar a possibilidade, se eu tenho 1 ano de convertido, eu ter a mesma intimidade que eu tinha 1 ano atrás. Eu não posso aceitar a ideia, se eu tenho 10 anos de convertido, eu ter hoje a mesma intimidade que eu tinha 10 anos atrás. Não, isso tem que crescer, isso precisa evoluir, isso precisa progredir. Essa é a ideia de uma relação, né, entre duas pessoas, que é o caso da nossa relação com Deus. Quando Paulo escreve essa carta, entre muitos assuntos e interesses da carta, esse foi um dos focos do apóstolo Paulo, trazer um despertamento para que essa igreja não ficasse estagnada na primeira experiência, mas que essa experiência crescesse, que essa experiência progredisse, que essa experiência avançasse, porque isso é saudável, isso é necessário. Eu preciso progredir na minha relação com Deus, eu preciso progredir na minha experiência com Deus. Isso precisa acontecer. E como eu disse antes de começar essa palavra, essa progressão, esse crescimento no meu relacionamento com Deus, ele é extremamente importante para eu viver o decreto que vai começar daqui a 16 dias. Para eu viver plenamente um novo ciclo que Deus vai inaugurar na nossa vida como igreja daqui a 16 dias. Então eu queria que essa palavra despertasse você, porque é muito normal, não é saudável, mas se torna comum na vida de algumas pessoas, alcançar um determinado nível espiritual e achar que está bom, alcançar um certo padrão e achar, não, está bom assim. E não ter essa expectativa, essa sede por mais de Deus. Aí a vida cristã vira uma religião, vira uma coisa apática, vira uma coisa sem graça e fora do propósito do próprio cristianismo. Porque quando eu olho para o cristianismo, eu vejo uma relação com Deus muito dinâmica. Quando você olha a vida dos apóstolos no início, você vê uma relação com Deus muito dinâmica, de experiências muito vivas, muito fortes, muito marcantes. Eu vejo pessoas sendo impulsionadas pela própria convivência e experiência com Jesus. Então eu não posso conceber a ideia de um cristianismo apático, de uma mesmice religiosa, e achar que isso é assim mesmo saudável. Não, eu preciso desejar progredir, crescer em Deus. Isso é necessário, isso é saudável, e eu preciso desejar isso. E quando o apóstolo Paulo então escreve essa carta, e ele traz esse despertamento, eu queria trazer esse despertamento para você essa noite. A palavra hoje é essa: progredindo em Deus. Fala com a pessoa ao seu lado assim: nós precisamos progredir em Deus. Fala com ele assim: essa noite Deus trará um despertamento, e a partir de hoje nós não seremos os mesmos. Quantos creem? Então presta atenção nessa palavra, tá certo? Porque se você entender essa palavra, se você receber essa palavra, se você absorver essa palavra, se você colocar em prática essa palavra, Deus, nesses próximos 16 dias, Ele vai preparar você para algo muito extraordinário,
que viveremos no ano de 2025. Mas isso aqui é essencial para isso. Então preste atenção nessa palavra, se você deseja progredir no seu relacionamento com Deus, tá bom? Como que isso pode, ou deve, ou tem que acontecer? Como? Essa é a pergunta. E é essa a resposta que o apóstolo Paulo está dando nessa direção para a igreja. Então presta atenção no texto. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, como você recebeu, assim andai nele. Prossiga. É um ato contínuo, não é assim como recebestes, parai. Não, assim como recebestes, andai nele. Prossiga na sua caminhada com ele. E a partir daí ele vai me dizer como que esse prosseguimento deve suceder. Primeiro, para esse prosseguimento, para esse crescimento na minha vida com Deus acontecer, a primeira coisa que ele ensina é que eu preciso criar raízes em Deus. Olha o que ele está dizendo: nele radicados. Diga, radicados. Presta atenção, gente, porque raízes define a estrutura de uma árvore, porém ela não é visível. É o alicerce de uma casa que Jesus, quando vai falar daqueles que são edificados sobre a rocha, ou daqueles que são edificados sobre a areia, e que vêm os vendavais, vêm as tempestades, uma casa desaba, a outra fica de pé. Quando Jesus faz essa analogia, ele está fazendo analogia justamente do alicerce. E o alicerce é aquilo que não se vê, que não aparece. Quem já construiu, quem mexe com obra, sabe que é um dos momentos mais desafiadores da obra, é o tal do alicerce. Porque você gasta dinheiro e faz buraco, e joga concreto, e joga ferro, e joga não sei o quê. Aí quando você chega lá, o pedreiro joga a terra em cima, você não viu nada. Está tudo escondido, tudo enterrado. Mas você só vai saber a importância o dia que a tempestade bate. Se a tempestade bater e o pedreiro fez mal feito, o trem desaba, o trem cai, Mas é algo que não é visto. As raízes não são vistas, mas são as raízes que sustentam a árvore. Como criar raízes em Deus? Olha aqui para mim. Porque essas raízes, elas são essenciais para o que Deus tem para nós. Esse alicerce, me radicar em Deus, vai ser uma base para aquilo que Deus vai requerer de mim no próximo ano. E como que eu crio raízes em Deus? Como é que eu faço para desenvolver uma vida cristã com um alicerce, com base, para que eu não me torne aí como muitos, instáveis, pessoas que não sabem o que é da vida, um dia está aqui, outro dia está ali, gente que não para igreja nenhuma está boa, pastor nenhum está bom. Isso não é saudável, isso não é bom. São pessoas que não criam raízes, são pessoas que não suportam uma tempestade, são pessoas que não suportam crises, porque não criam raízes. Então a importância de eu criar raízes para eu progredir em Deus. E como eu disse, alicerce e raiz é a base que não se vê, mas existe, e é essencial para sustentar tudo. E assim como eu não vejo, eu construo isso, e também ninguém vê. A raiz e o alicerce é aquilo que eu construo, e ninguém vê, mas está sendo construído. Eu sou pastor dessa igreja, vão fazer 30 anos. Desde que eu cheguei aqui, todo ano, quando a gente vai fazer o culto da virada, dentre muitas metas que a gente sempre lança para a igreja, para o ano que vai iniciar, nos 30 anos que eu estou aqui, todo ano uma meta sempre foi repetida, sempre foi, que é a leitura da Bíblia toda. Todo ano a gente repete essa meta, ler toda a Bíblia durante o ano.
Tem 30 anos que eu estou aqui. Tem 30 anos que eu desafio a igreja a fazer isso. Tem 30 anos que eu leio a minha Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano, às vezes eu leio mais de uma. E tem 30 anos que tem pessoas aqui me ouvindo e nunca leu nenhuma vez. Aí você pergunta, por que a vida dessas pessoas com Deus nunca muda? Porque não tem alicerce, não tem raiz. Eu preciso criar raiz. E essa raiz eu crio é no meu secreto. Essa raiz eu crio eu sozinho no meu quarto. Essa raiz aqui eu não crio em célula, presta atenção. Essa raiz aqui eu não crio em culto. A célula é importante, nós vamos falar sobre isso. O culto é importante, nós vamos falar sobre isso. Mas essa raiz eu crio sozinho no meu quarto. Essa raiz ela é aprofundada pelo tempo que eu passo sozinho com Deus. É o meu secreto, é o que ninguém vê. Isso aqui, gente, é determinante. E nada substitui duas bases na vida cristã. Nada. Nada substitui a Bíblia. Não tem livro, não tem devocional. Nada substitui a Bíblia na vida do crente. Nada. Nada. Seguir pregador no YouTube, seguir pregador no Instagram, seguir modinha de... Nada substitui. Nada. Subir monte não substitui. Fazer jejum não substitui. Nada substitui o seu tempo com a Bíblia. Se você não tem tempo sozinho, lendo e meditando na Bíblia, você não tem raiz para crescer. Não tem mágica, não tem segredo. É assim que funciona. Primeiro a Bíblia, e depois o seu tempo em oração. Tempo com Deus. Tempo que você coloca o joelho no chão, o tempo que você abre o seu coração, o tempo que você põe diante de Deus as suas necessidades, o tempo que você ora, que você intercede, que você para ouvir Deus, para falar com Deus. O seu tempo de comunhão com Deus. É impossível, gente, você desenvolver uma relação profunda com uma outra pessoa se não tem diálogo entre as duas pessoas. É um dos momentos, um dos motivos de crise em casamento é a falta de diálogo. Como que eu posso desenvolver ou criar raízes na minha relação com Deus se eu não converso com Deus, se eu não tenho tempo com Ele, se eu não oro? São as raízes. E essa oração aqui não é uma oração que a gente faz coletiva. Essa oração aqui não é uma oração que eu faço na mesa com a minha família. Essa aqui é a oração que eu faço sozinho no meu quarto, só eu e Ele. São as minhas raízes. É o meu alicerce. É a base da minha vida com Deus. O meu tempo com Deus, ele é determinante para a profundidade das raízes. Eu fiz um desafio no início do mês, motivando as pessoas a criarem o hábito de ler a Bíblia. Aí eu sugeri que começasse a ler o Evangelho de João, um capítulo por dia. Voluntariamente, o nosso pessoal da mídia criou aí todo dia, o pessoal da mídia coloca o capítulo do dia e uma meditação para ajudar a pessoa. Eu acho que já está no 16. Eu acho que está no 16. Nós começamos, acho que foi logo no início do mês, para ajudar as pessoas. Olha bem, a igreja lança o desafio, e tem gente que não sai de rede social, Tem gente que é viciado em rede social, mas só vê besteira, TikTok e bobaginha. Se você entrar no Instagram da sua igreja todo dia no Instagram da sua igreja tem um texto bíblico para te ajudar. Essa aqui é a leitura do dia, irmão. Lê esse capítulo hoje. Essa aqui é a meditação do dia, para te ajudar a entender o texto. Todo dia. Mas o Evangelho de João vai acabar. E você vai ter que aprender a andar sozinho. E tem coisas que ninguém pode fazer por você.
Ninguém pode ler por você, ninguém pode meditar por você, ninguém pode orar por você. Na sua relação com Deus tem que ser você. Isso para mim é tremendo, porque é possível que uma pessoa seja proibida até de vir à igreja. É possível. Um pai pode proibir um filho de vir à igreja, um marido pode proibir uma esposa de vir à igreja. Isso é possível acontecer. Existem países que as pessoas são proibidas de ir à igreja, mas ninguém pode proibir você de se relacionar com Deus. Ninguém pode proibir você de se trancar no banheiro e orar. Ninguém pode proibir você de se dobrar na sua própria cama e buscar a face de Deus e abrir o seu coração para Ele. Ninguém pode proibir você de se relacionar com Deus eterno. E é assim que a gente cria raízes. É assim que a gente desenvolve um relacionamento. É assim que a gente vai progredir na relação com Deus. Orando, lendo a palavra. Nós temos agregados a isso, né? Coisas que ajudam. Aí sim vem a célula que ajuda, a igreja, os cultos que ajudam, a comunhão com os irmãos que ajuda. Mas o alicerce, ele é desenvolvido você sozinho. Se você é um cristão, mas não lê a Bíblia, pode questionar a sua fé e a sua salvação. Estou falando sério. Você pode ter 500 anos de igreja. Se você não ama a palavra de Deus e você não ora, você pode questionar a sua salvação. Se o único contato que você tem com a Bíblia é quando você vem à igreja no domingo, você pode questionar a sua salvação. Porque é muito estranho uma pessoa dizer que tem Jesus e não ser apaixonado pelas coisas de Jesus. E a palavra de Deus diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Medita na minha lei dia e noite, disse Deus para Josué. Quer criar raízes, irmãos? Quer crescer? Quer entrar no novo ano preparado para ver algo extraordinário? Quer ter experiências com Deus que você nunca teve? Comece a fazer coisas que você nunca fez. Pare todos os dias. Pare e vai ler a Bíblia. Pare e vai orar, vai buscar Deus, vai desenvolver um relacionamento com Ele. E a partir disso a sua vida nunca mais será a mesma. Deus fala, Deus responde, Deus ensina, Deus orienta. E tudo que Deus tem para fazer em nós sempre será através da palavra dEle. Esse é o alicerce. Essa é a nossa base. Então essa é a palavra. Se eu quero progredir em Deus, disse Paulo, primeira coisa, seja radicado nele. Seja radicado nele. Segundo, se eu quero progredir em Deus, além de ser radicado nele, eu preciso também construir a minha vida nele. Então ele está dizendo aqui de ser edificado. Ele está falando de uma edificação. Então eu tenho raiz, eu tenho um alicerce. A partir do alicerce eu vou edificar algo, eu vou construir algo. Agora presta atenção, porque assim como o alicerce é aquilo que eu construo e ninguém vê, a edificação é aquilo que todos veem. Agora, eu só posso edificar, eu só posso construir, eu só posso levantar algo que as pessoas veem, se antes eu construir o que ninguém vê, que é a minha base. Então, a partir do meu alicerce, eu vou edificar aquilo que as pessoas verão. E aqui eu queria falar algo para você. Sério. Muito sério. Essa igreja sempre teve novos convertidos e sempre teve pessoas com mais tempo de igreja. E tem algo na nossa vida cristã, gente, que sempre vai ser um desafio para nós. Sempre vai ser. Que é a construção do nosso testemunho. Quando a gente entrega a vida a Jesus, não importa, por isso que a Bíblia fala, venha como estás.
E quando você olha para a Bíblia, você não vê Jesus preocupado se a pessoa que está procurando ele é uma prostituta. Jesus não está preocupado se quem está chegando é uma prostituta, é um leproso, é um corrupto como era Zaqueu. Jesus não está preocupado de quem está chegando. Presta atenção aqui em mim. Não está. Então venha como você estiver. Venha mentiroso, venha ladrão, venha prostituta, venha homossexual, venha do jeito que você tiver, venha. Agora, a partir do momento que você chegou, você vai começar a construir um testemunho. Você vai criar um alicerce, você vai criar uma base, você vai criar um fundamento da sua vida em Deus, e você vai começar a construir um testemunho. Só que é um desafio, porque construir um testemunho, primeiro, não é do dia para a noite. É um processo. Segundo, construir um testemunho sempre será acompanhado de muitos desafios, obstáculos e de inimigos contra o testemunho. Porque a Bíblia diz que Deus lançou no mar do esquecimento os nossos pecados. Mas o Satanás sempre arruma alguém para ir lá pescar, o desgraçado, né? Sempre tem isso. A Bíblia diz, Deus lançou no mar do esquecimento os nossos pecados. Deus não se lembra mais, Deus não quer saber se você era uma prostituta, um homossexual, se você era um ladrão, se você era um mentiroso. Deus não quer saber mais disso, mas as pessoas querem. As pessoas querem. As pessoas têm prazer em pescar coisas do passado para tentar jogar na nossa cara no presente, para destruir aquilo que estamos construindo em Deus. Então é um processo, e não é um processo fácil, mas é um processo necessário. Se eu quero progredir na minha vida cristã, eu preciso construir um testemunho confiável, eu preciso construir um testemunho santo, eu preciso construir um testemunho que revela Jesus. E cada um de nós sabe como chegou. Cada um de nós sabe como chegou. Então você imagina, a pessoa veio do mundo, vamos imaginar aqui. Tem algumas práticas, irmãos, no mundo, que às vezes quando chega na igreja as pessoas a igreja não fala tanto, né? Enfim, a igreja às vezes está muito voltada a determinados comportamentos mais visíveis, né? E principalmente a religião, que fica muito voltada para roupa, essas coisas todas. Mas tem algumas práticas extremamente perversas, malignas e anticristãs, que às vezes não são tratadas com tanta seriedade na igreja. Um exemplo: mentira. Mentira. A pessoa está lá no mundo e ela mentia. A prática, a vida dela era uma mentira. Então ela mentia para pai, mentia para mãe, mentia para professora. Aquele tipo de gente, né? Aquele tipo de gente. Eu sei que aqui não deve ter ninguém que faz isso, ou nunca fez, mas tem lá fora, tem, né? A professora passou o trabalho para entregar segunda-feira de manhã. Segunda-feira de manhã, passou o trabalho para entregar e te deu 15 dias para fazer o trabalho. Aí amanhã, segunda-feira, dia de entregar o trabalho. Você teve 15 dias para fazer, não fez. Mas você chega lá, você não vai dizer que não fez. Professora, esqueci em casa. Professora, eu fiz, mas esqueci na mesa. Professor, eu fiz, mas o meu irmão entornou café em cima, estragou o meu trabalho, não tinha como eu trazer o café, porque entornou café. Professor, eu fiz, está prontinho, mas a minha impressora travou, não consegui imprimir. Você nunca viu isso acontecer? Você nunca fez? O nome disso é mentira. E a Bíblia diz que a mentira, que o Satanás, que o diabo é o pai da mentira. Quem mente é filho. A pessoa se converte. Então você mentia. Mentia para o pai, mentia para a mãe, mentia... Enfim, você era uma pessoa mentirosa. Mentir para você era uma prática. Você mentia para se safar, você mentia para ganhar dinheiro. Você simplesmente mentia.
Era uma prática comum mentir para você. Aí agora você encontrou Jesus, que é o caminho e a verdade. E você então, agora convertido em Cristo, você não vai mais mentir. Porque isso não faz parte do caráter cristão. Mas só que todo mundo conhecia você como uma pessoa mentirosa. As pessoas já não confiavam mais em você, as pessoas desconfiavam da sua palavra. Você falava, as pessoas ficavam em dúvida se você cumpria ou não, porque já sabia que o seu caráter era o caráter de um mentiroso. Mas agora você tem Jesus. As pessoas não são obrigadas a acreditar em você de hoje para amanhã, mas você é obrigado a construir um testemunho de verdade, para conquistar a confiança de quem tinha todos os motivos para não confiar antes. Você vai construir um testemunho, você vai edificar a sua vida. E é por isso que nós, como cristãos, nós precisamos aprender a edificar e aprender a dar chance para o outro que quer edificar também. Presta atenção nisso. Porque é muito comum, às vezes, dentro de uma casa, alguém teve uma experiência com Deus no meio do caminho, e vamos pensar aqui num casamento, num relacionamento conjugal, e de repente o marido se converte, só que esse marido ele era infiel, ele traía a esposa, ele já tinha fama de ser mulherengo, enfim, e agora ele encontrou Jesus, ele está criando raízes em Jesus, e agora também ele vai começar a construir um testemunho em Cristo, e nessa construção, o infiel agora vai construir um testemunho de fidelidade, de que ele é um homem honesto, de que ele é um homem fiel à sua esposa, de que ele é um homem de família, de que ele não é mais aquele mulherengo, de que ele não é mais aquele safado, agora não é uma pessoa respeitável. Isso é um processo. Você vai ter amigos que vai te zoar, você vai ter amigos que vai continuar te convidando para as noitadas, até você provar que você não é mais o mesmo homem. Você está progredindo na sua relação com Deus. Então imagine que você chegou para Jesus e você tinha uma área de fragilidade, seja ela qual for, seja ela visível ou não, seja ela uma questão moral, social, você tinha uma área de fragilidade, você chegou em Jesus. Se você quer progredir nessa relação com Jesus, você precisa começar a construir um testemunho, para que as pessoas olhem para você e vejam que você mudou, e vejam que Jesus está em você. Quantos estão entendendo essa palavra? Quer crescer em Deus, irmãos? Pergunta a pessoa que está do seu lado: você quer crescer em Deus? Pergunta: você quer progredir? Então construa um testemunho confiável. Agora você que está do lado, presta atenção. Você que está do lado, vendo alguém do seu lado, que está se esforçando, que está trabalhando para construir esse testemunho, não seja o Satanás na vida dessa pessoa não. Irmãos, tem uns pais que são os Satanás na vida dos filhos. Não, você é um safado mesmo, você é um mentiroso mesmo. Em nome de Jesus, você tem que, se você não consegue motivar, pelo menos não seja o peso que desmotiva. Porque na construção a pessoa pode errar. É uma construção, a pessoa não se tornou perfeita de hoje para amanhã, é um processo. Então, antes de ser aquele que cobra, seja aquele que esteja do lado. Se é uma esposa que erra, seja o marido que tenha paciência. Se é o marido que erra, seja a esposa que tem paciência, que ajuda, que espera, que dá o voto de confiança, que diz: não, meu amor, eu confio em você. E presta atenção, entre a palavra de alguém que você ama e a palavra de um desconhecido, seja no mínimo inteligente de confiar em quem você ama, e dar a essa pessoa essa oportunidade de construir um testemunho de confiança para você, sem se importar dos erros do passado. Eu era assim o adolescente mais perturbado que você possa imaginar.
Eu acho que eu era endemoniado. Devia ter, irmão, um bichinho agarrado, devia ter. Eu não era normal, irmãos. As maldades que eu fazia não eram maldades normais. Era um negócio assim acima do padrão. Mesmo, não era normal. E eu fui criado numa família muito religiosa, muito católica. Então eu não pulava carnaval, eu fazia retiros todos os anos, e fazia os encontros da igreja, tudo assim, direitinho. Teve um retiro de carnaval, não, foi de um encontro de adolescente. Teve um encontro de adolescente que as meninas dormiam na casa e os meninos dormiam na barraca. Cada barraca tinha um líder. E nessa noite, era uma noite só, a noite choveu. E eu não deixei ninguém dormir. Eu não deixei ninguém da barraca dormir, ninguém. Eu perturbei, eu atentei, até de manhã. Foi tinha uma enxurrada, e a enxurrada passava na barraca, né, e ficava batendo na cabeça da gente aquela água, e eu perturbei a noite toda. O líder, coitado, irmão, menino tão bonzinho, ele joinha, assim, muito paciente, chegou de manhã, aí foi falar lá para o líder do evento, falou assim: isso é um satanésio. Satanésio. E pegou. Isso é o satanésio, isso é o satanésio, isso é o satanésio. Eu tinha 13, 14 anos e virou o satanésio. A cidade de Itaperuna inteira me conhecia como o satanésio. Aí eu me converto. Converti com 20 anos, fiquei fora da cidade, estava servindo as Forças Armadas, voltei, me converti. E agora, crente satanésio não funciona, não combina, né? Eu me converti e comecei a construir um testemunho dentro da minha cidade, no meu ambiente familiar, entre os meus amigos. Comecei a construir meu testemunho. Aí um dia, isso já tinha passado anos, eu não lembro se eu já era pastor, ou se eu era líder de jovens, já tinha um bom tempo, e eu acho que eu já era pastor. Aí um amigo das antigas, que sabia que eu já era cristão, acho que sabia que eu já era pastor, eu me lembro da cena, eu estava assim, era perto de um restaurante, onde juntava-se alguns jovens, às vezes no sábado à noite, e eu estava abastecendo o meu carro, e ele de longe: "Oh, Satanésio!" Aí eu lá no posto abastecendo, quando ele gritou Satanésio, para chamar, para todo mundo olhar, era distante, assim, daqui do outro lado da rua, assim, ele gritando. Aí eu parei, fiz assim mesmo, assim, ó. Aí gritei para ele: morreu, ele morreu. Satanésio morreu. Um testemunho estava sendo construído, e o Satanésio não podia ressuscitar. Você entendeu? Não importa o que você foi, quem você foi, o que você fez, não importa os erros que você cometeu, não importa as quedas que você teve. Se você quer crescer em Deus, construa um testemunho confiável. Começando dentro da sua casa, você vai ser cobrado, pessoas vão querer lembrar do seu passado, mas construa. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo foi sepultado com Cristo no batismo e ressuscitado por uma nova vida. Se você quer crescer em Deus, progrida no seu testemunho, faça com que as pessoas olhem para você e digam: ele era assim, ela era assim, ela era namoradeira, ela pegava os meninos da escola toda, mas hoje não é a menina santa, crente, convertida, séria, é uma menina apaixonada. Ele era assim, mas agora não, construa um testemunho que faz com que as pessoas olhem para você e digam: Jesus mudou a vida dele. Você está entendendo? Quantos estão entendendo? Agora, se você, com 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos de convertido, as pessoas continuam tendo motivo para desconfiar da sua integridade, você tem uma dívida com Deus. Você não está edificando uma vida em Deus.
Não tem a ver com o meu passado, irmãos. Tem a ver com quem eu me tornei a partir de Cristo. Para eu progredir em Deus, eu preciso construir um testemunho sólido, confiante em Deus. Um amém? Terceiro, se eu quero crescer, se eu quero progredir no meu relacionamento com Deus, se eu quero me preparar para coisas grandes que Deus tem para mim, então, além de eu criar raízes, além de eu construir algo sólido e confiável, terceiro, Paulo diz, confirmados na fé. Eu preciso, essa expressão confirmado tem a ideia de conservação. O tempo passou, mas a fé está firme. O tempo passou, mas a fé está confirmada, ela está sólida, ela não foi negociada, ela não se abalou com o tempo. Porque, por incrível que pareça, essa era uma preocupação do apóstolo Paulo, que com o passar do tempo a simplicidade da fé se perdesse. Com o tempo as pessoas começassem a relativizar a fé e a confiança em Deus. E se eu quero crescer na minha vida com Deus, a minha fé simples, ela precisa ser conservada. E fé, gente, que para muitas pessoas, tem crente que às vezes tem medidor de fé, né? Tem uns profetas aí que tem medidor de fé, e que às vezes medem a fé baseado em manifestações, né? Manifestações, né? Que fala em línguas alto, ou que profetiza, ou que dá um aleluia alto, ou glória a Deus alto, ou coisa parecida, né? Às vezes as pessoas medem a fé por essas manifestações. Porém a fé, como diz o escritor aos Hebreus, que é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem, fé é muito mais do que acreditar que Deus pode fazer ou não fazer qualquer coisa. Fé é, acima de tudo, a minha capacidade de confiar no caráter de Deus, independente de Ele fazer ou não fazer. E a minha fé em Deus, ela precisa ser algo sólido e inegociável. Eu preciso confiar em Deus, independente de circunstâncias. Eu preciso criar um relacionamento com Deus, onde eu confio em Deus, onde eu creio nele, ainda que tudo seja contrário. Ainda que eu perca o controle de tudo, eu tenho certeza de que Deus não perde o controle nunca. Manter a minha fé simples e inegociável. E por que o apóstolo Paulo fala isso, irmãos? O apóstolo Paulo fala isso porque é uma coisa que parece se tornar comum na vida das pessoas. Tem pessoas que começam bem, tem pessoas que não têm dificuldade, às vezes, de entregar a vida para Jesus e chorar e se quebrantar, dizer, não, eu creio em Jesus, eu creio que Ele morreu por mim. Não tem essa dificuldade, mas com o passar do tempo, começam a negociar isso, a tirar a fé em Jesus e começar a colocar a fé em coisas, em pessoas, e a prova disso são pessoas frustradas com a igreja por causa de erro de pessoas. Erro de pessoas nunca deveria me frustrar com a igreja, nunca. Se o erro das pessoas me frustra com a igreja, é porque a minha fé está na pessoa e não no Jesus da igreja. E o apóstolo Paulo, já vislumbrando essa possibilidade, ele chama atenção: conserve a sua fé. O que te fez chegar para Deus? O que te fez crer em Deus? O que te fez confiar em Deus? Foi alguém ou foi o próprio Deus? Foi o sacrifício de Jesus ou foi algum amigo? Ah, não, foi o sacrifício de Jesus. Mudou o sacrifício de Jesus? Não. Então por que a frustração com um amigo te faz sair da igreja? Por que a frustração com um pastor te faz querer sair da igreja? É porque o seu discurso diz uma coisa, mas a sua resposta é outra. E se eu quero progredir em Deus, irmãos, eu preciso manter a minha fé em Deus. Sustente a sua fé em Deus. Sustenta. O Deus que te salvou, Ele te cuida, Ele te protege, Ele te sustenta. O Deus que te salvou, Ele pode até permitir que você passe por qualquer coisa, mas Ele sempre vai estar com você. E fé é justamente isso, irmãos. Fé é isso. Fé não é viver essa ideia de um cristianismo sem luta, sem guerra, sem problemas,
Não fé é saber que eu posso passar por qualquer coisa, mas Deus está comigo, o meu nome está escrito no livro da vida, nada pode me separar do amor de Deus, e eu ficar firme nisso, e não negociar isso. Se lembre da fé que fez você dar os primeiros passos, faça essa fé crescer, sim, importante, mas nunca abra mão da simplicidade da fé, nunca abra mão da sua confiança em Deus, nunca, nem por pessoas, nem por circunstâncias, nem por acertos, nem erros de alguém, nunca. Mantenha a sua fé firme em Deus. Isso vai ser essencial para vivermos o que Deus tem para nós no próximo ano. Uma relação de confiança num Deus que não falha. Presta atenção, irmãos. Uma relação de confiança num Deus que não falha. Uma relação de confiança num Deus que é capaz de chegar para o patriarca Abraão e falar: entrega o filho. E ele entrega o filho porque ele sabe que o Deus que ele servia era poderoso até das cinzas ressuscitar o filho. Uma relação de confiança. Nós seremos desafiados na nossa fé, na nossa confiança em Deus. Mantenha a sua fé. Aconteça o que acontecer, você não é obrigado a ter resposta para tudo. Presta atenção, irmãos, em nome de Jesus. Nós não somos obrigados a ter explicação para tudo. Acontecem coisas na nossa vida que a gente fica querendo respostas, e às vezes não temos. Às vezes, quando a gente olha para a Bíblia, tem algumas passagens na Bíblia, irmãos, que elas são assim, um soco na boca do estômago da gente. Vou contar uma que vem à minha memória aqui. Talvez o maior profeta do Antigo Testamento foi Elias, né? Tanto é que na transfiguração quem aparece para Jesus é Elias. E ele foi um ícone profético, Elias, um grande homem de Deus. Ele foi um homem assim que andou com tanta intimidade com Deus que não morreu. Deus arrebatou Elias antes de Elias vir a morte. Agora presta atenção. Elias, o maior profeta, sobe aos céus, lança a capa, e Eliseu recebe a capa. E ele recebe a capa debaixo de uma palavra que ele estava recebendo. Não era só a capa, ele estava recebendo a porção dobrada de Elias. Quando você vai contar os milagres que Elias fez, se você conta o de Eliseu, Eliseu fez o dobro. Para você ter ideia da fidelidade de Deus em relação ao dobro de unção, que o último milagre que Eliseu fez depois de morto. Se você não conhece a passagem, ela chega a ser assim, às vezes quando a gente vê essas pegadinhas de caixão, de morto que levanta, eu fico imaginando a cena, porque sabe como é que foi o último milagre? Quem não conhece a Bíblia, presta atenção. Estava acontecendo um cortejo fúnebre, só que em Israel, gente, não tem essa coisa assim, dentro da cultura judaica. Quando você vai ver muito movimento em torno de sepultamento em Israel, na Bíblia, não era de um judeu, geralmente não era de um judeu religioso, porque o judeu religioso, ele não tem essa coisa do culto fúnebre. Todo mundo acompanhou aí a morte do Silvio Santos, todo mundo esperava, né, o corpo num carro do bombeiro. Não teve. A família foi lá e sepultou, e não tem, porque eles entendem que esse culto fúnebre é um culto a mortos, e eles não cultuam mortos. Isso é idolatria. Então, para não cometer esse pecado, esse erro, né? Então, os sepultamentos geralmente são muito íntimos, só a família e amigos que vão lá e sepultam o corpo, e acabou. É assim que funciona, né? Então, um grupo estava lá sepultando um homem. Quando eles estavam lá para sepultar o homem, entraram uns inimigos, invadiram a terra. Se eu não me engano, eram amalequitas. Eles invadiram a terra. Quando eles viram o exército inimigo, os adversários invadindo a terra, eles não tiveram tempo de sepultar o morto. O que eles fizeram? Jogaram na primeira cova que tinha aberta. Primeira cova que eles encontraram aberta, eles jogaram. Joga aí e corre.
Só que quando eles jogaram na cova, a cova era de Eliseu, e os ossos de Eliseu estavam lá. Quando o morto bateu nos ossos de Eliseu, o cara ressuscitou, irmãos. Bateu no osso do profeta, ressuscitou. Olha que doideira. Olha o nível de unção do profeta. Tinha unção até no osso, depois de morto. Brinca. Agora eu vou te contar. A Bíblia diz que Eliseu ficou enfermo e morreu. Explica como que alguém tinha unção para ressuscitar alguém até depois de morto e não teve unção para curar uma própria doença. Explica. Não se explica. Quando o rei foi visitar Eliseu, e a Bíblia diz da enfermidade que ele haveria de morrer, já sabia que ia morrer. O rei chora sabendo que Eliseu ia morrer. Deus tinha poder para curar, irmãos. Deus podia curar, irmãos. Curou? Não. Explicou por quê? Também não. Você entende que fé é isso, irmãos? Tem coisas que Deus não vai te explicar. E você não é obrigado a ter uma explicação. A grande questão é o quanto você é capaz de crer, mesmo não entendendo nada. O nome disso é fé. É confiar no caráter de um Deus que não falha, mesmo quando eu não entendo nada, mesmo quando eu choro, mesmo quando eu sofro. Continua Deus assentado no trono, digno da minha fé e da minha confiança. E ponto. Quer crescer em Deus? Desenvolva uma fé assim. Por último, se eu quero progredir no meu relacionamento com Deus, na minha vida com Deus, além de edificar, além de construir, além de sustentar a fé, o texto termina dizendo: nele radicados, edificados, confirmados na fé, como fostes instruídos, crescendo, diga crescendo, mais forte, crescendo em ações de graças. Irmãos, tem alguma coisa nessa palavra que Deus assim está batendo muito nisso aqui. Acho que há 3 semanas que Deus está falando sobre gratidão com a gente. Eu acho que essa é a 3ª palavra seguida que Deus fala sobre gratidão com a gente. Desenvolver a prática da gratidão. E aqui Paulo não está falando só em agradecer, Paulo está falando em crescer em ação de graça, crescer na gratidão, crescer no hábito de agradecer. Olha, e se eu estou certo no meu discernimento, desenvolver um coração agradecido, desenvolver a prática da gratidão, vai ser essencial para a gente ser desatado em 2025, para a gente viver experiências que a gente nunca viveu. Ser grato pelas pequenas coisas, ser grato pelas pessoas, ser grato. A palavra de Deus nos ensina em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus não é aquilo que eu estou vivendo, a vontade de Deus é que eu seja grato. Ser grato. Ser grato. Por que Deus está falando tanto disso para a gente? Por que Deus está insistindo tantas semanas sobre isso? Por quê? Porque, irmãos, por mais que a Bíblia nos alerta, quando Paulo escreve a sua última carta para Timóteo, e ele fala da última geração, ele diz que nos últimos dias os homens seriam ingratos. Ele fala sobre isso. E a gente acredita que nós somos essa última geração, ou pelo menos essa geração que está aí sendo levantada para substituir a minha. Nós acreditamos que vocês sejam de fato a última geração, que Jesus está às portas.
Então essa geração é uma geração que na sua natureza ela é ingrata, né? É filho que acha que o pai tem a obrigação de dar o iPhone. Ficou chocado aí, rolou na internet semanas o escândalo de uma menina que a mãe deu um iPhone, mas não era o mais recente, o mais top, e essa menina fez o maior escândalo na loja, na rua, no shopping, porque a mãe não deu o top que ela queria. Ao invés de agradecer pelo que a mãe deu, reclama pelo que não deu. Então essa resposta estranha que as pessoas estão desenvolvendo, e às vezes, irmãos, sem perceber. Quem faltou à reunião, o bate-papo aí dos casais, você perdeu assim, uma oportunidade muito grande de você de repente ajustar algumas coisas no seu relacionamento conjugal. E uma das coisas assim que a gente tratou é justamente essa questão da gratidão. A gente ser mais agradecido dentro de casa, né? Ser mais agradecido dentro de casa, ser agradecido por aquilo. Às vezes, irmãos, você é casado com alguém que tem limitações, né? E por isso que relacionamento é uma construção constante, né? A gente está sempre construindo. Casamento é uma construção constante. E nessa construção, você acaba criando uma expectativa e a pessoa não responde à expectativa que você criou. E você, às vezes, por não ver a pessoa alcançando o que você criou de expectativa, você não consegue enxergar que, apesar de não ter alcançado a sua expectativa, é uma pessoa que está se esforçando para te agradar. É uma pessoa que está se esforçando para te abençoar, para fazer você feliz. Então, às vezes, um marido que passou em algum lugar e levou uma rosa para você. Aí, não sou defunto. Melhor se fosse. Porque aí o coitado não tinha que passar por isso outra vez. Dava uma rosa, era a última. Vou arrumar outra pessoa para ganhar essa miserenta dessa rosa. O marido lembrou, foi lá e comprou um cachorro quente, comprou, sei lá, alguma coisa. E o triste quando usa o meu nome, irmãos. O apóstolo levou a pastora para jantar fora. Você está trazendo um cachorro quente para mim? Ainda usa o meu nome. O apóstolo deu um cartão black para a esposa. Você me dá R$100? Então essa desgraça, irmãos, da ingratidão está destruindo relacionamentos. E de alguma forma isso está minando relacionamentos de pessoas com Deus. Tem gente que não expressa gratidão por nada. Não expressa gratidão por nada. Deus usa pessoas o tempo todo. Deus usa pessoas o tempo todo para expressar o amor dele por nós. É gente que chega que te dá um abraço, é gente que chega que te dá um sorriso, é gente que chega que te dá um presente, é gente que simplesmente chega e faz parte da sua vida. Você começar a olhar para isso com gratidão. Se você tem um pai, se você tem uma mãe, poxa, deveria ser motivo para agradecer quantos órfãos que tem aí. Quantos órfãos que tem aí que gostaria, que o maior desejo é ter o pai ou a mãe, e você tem e às vezes só reclama. Você que é casado, ser mais grato pelo cônjuge, ser mais agradecido pelo marido, pela esposa, ser mais agradecido. Você já parou a pensar? Quantos que gostariam de ter e não tem, e você tem? Ser mais agradecido pela igreja, ser mais agradecido pelos amigos, ser mais agradecido pelos presentes que Deus dá, ser mais agradecido até por aquilo que eu nunca vejo. É algo que eu tenho procurado desenvolver na minha vida, é uma gratidão por aquilo que eu não vejo, uma gratidão por aquilo que eu não entendo. Eu contei aqui esses dias
Um caso, né, eu socorri uma senhora, ela muito aborrecida, porque o carro acabou a gasolina, e ela muito aborrecida com o marido. Aí eu corri no posto, comprei gasolina. Ela, quanto? Que quanto? Tem nada, vai feliz. Não briga com o marido, não. Não, porque eu não acredito que o marido deve deixar o tanque vazio de propósito, né? Deixar a senhora passar por isso. Enfim, e depois eu entrei assim, eu estava indo para a academia, eu entrei falando com a minha mulher, a gente não tem noção do livramento. O combustível acabou ali, de repente podia ser um acidente na esquina, o combustível acabou antes. Mas é mais fácil eu reclamar que o combustível acabou do que agradecer pelo livramento que eu não vi. De você acordar para ir para o trabalho, chega lá, o pneu está furado, está vazio. E você, ao invés de espraguejar o Satanás, e esse carro do Satanás, esse carro do capeta, esse carro não sei de quê, primeiro você dizer: Senhor, obrigado porque eu tenho um carro para furar pneu. Obrigado, meu Deus, porque eu tenho um carro que fura pneu. Quantas pessoas que não têm um carro, que nunca vão ter um carro na vida? Eu tenho um carro, eu tenho uma bicicleta que fura pneu. Obrigado porque eu tenho uma bicicleta que fura pneu. Você está entendendo? Ser mais agradecido por tudo. Desenvolver essa prática. Fazer uma lista de gratidão. Final de ano é o momento de fazer lista, né? Ao invés de você fazer uma lista de presentes, faça uma lista de todos os presentes que Deus já te deu. Faz uma lista de tudo aquilo que Deus já tem promovido na sua vida. Faça isso, seja mais grato. Então, o texto está dizendo aqui, irmãos, crescer em ação de graça. Se você já é grato, seja mais. A palavra obrigado não dói, mas faz tão bem para quem ouve. E eu posso garantir, faz muito bem para quem fala. Comece dentro de casa. Às vezes os ambientes mais difíceis, às vezes os ambientes mais desafiadores, são os ambientes familiares. Então, quando alguém agradecer, responda com a mesma educação. E quando alguém fizer algo para você, ainda que não seja o que você queria, saiba ser grato, porque pode não ser o que você queria, mas pode ser o que a pessoa tinha de melhor para te oferecer. Simplesmente seja grato. Tira da sua vida essa resposta maligna e perversa da murmuração, da ingratidão, da crítica. Se você é uma pessoa que critica tudo, se você é uma pessoa que reclama de tudo, você precisa mudar o seu coração, senão você nunca vai viver o que Deus tem para você. Olha o que é que nós estamos falando, irmãos. Nós estamos falando de progredir. Você precisa progredir, você não precisa ser sanhaca a vida inteira. Porque tem gente com nhaca. Tem crente nhaca. Tem mulher nhaca. Um homem nhaca. Filho nhaca. Essa coisa ruim. Tem gente, irmãos, que quando chega dá vontade de sair. Você não tem que ser isso, não. Você pode ser melhor. Ser uma pessoa agradável. Ser uma pessoa que agrega. Ser uma pessoa educada. Que dá prazer em estar junto de você. Ninguém tem prazer em ficar do lado de gente que só critica. Ninguém. Ninguém tem prazer de ficar do lado de alguém que sempre arruma um defeito para aquilo que você faz. Coisa horrível, irmãos. Quando você chega e fala assim: eu fiz esse prato aqui. Em casa, geralmente quem cozinha sou eu. Eu gosto muito assim, de inventar moda. Aí nós tivemos aí na noite de ação de graça, eu inventei um doce. Vou colocar água na sua boca. Inventei um doce, fui fazer um pavê. Aí eu fiz um pavê, fiz um creme lá que eu aprendi com a minha mãe. Aí eu coloquei uma camada de ganache de chocolate branco, uma camada de doce de leite, uma camada de Nutella. Aí por cima assim eu coloquei um chocolate derretido. Ficou marmorizado, transbordando assim a borda do pirex. Ficou bom, né? Ficou bom.
Aí tinha uma pessoa lá em casa jantando com a gente, ela falou assim: só faltou esse assim, não sei de que aí no chocolate, né? Eu não, vontade foi responder, faltou você, Satanás quer mal você. E tem gente, irmão, se não colocar defeito no que o outro está fazendo, não está feliz. Irmão, isso não é bom não. Não é bom não, isso não é bom. Conviver com gente assim não faz bem para a gente. Não seja assim. Pessoas assim nunca crescem. Quantos querem viver o 2025 extraordinário? Vou perguntar de novo, pensa direitinho. Você não tem nem noção do que será o decreto. Você não tem noção. Mas vai ser um ano extraordinário. Quantos querem viver um ano extraordinário? Então presta atenção nessa palavra. Comece hoje. Crie alicerces. Construa um testemunho de confiança. Se você vai ser exigido nisso, mantenha a sua fé e desenvolva o hábito da gratidão. Deus está preparando você para algo grande. Mas você precisa dar uma resposta à altura da oportunidade que Deus vai te dar. Você entendeu essa palavra? Quantos entenderam essa palavra? Vamos ficar de pé. A noite do dia 31, quando o decreto for anunciado, você vai entender por que Deus está nos dirigindo nessa direção. Se prepare. Deus vai nos surpreender. Feche seus olhos, vamos orar. Sempre que eu ouço uma palavra, eu sempre questiono aonde que eu preciso mudar. Eu acho que é uma oportunidade boa de você fechar os seus olhos e fazer uma avaliação pessoal e perguntar para você mesmo. Não é para ninguém ao seu lado, é para você mesmo e para Deus. Senhor, aonde que eu preciso mudar? Aonde que eu preciso ser moldado nessa palavra? Se você não tem o hábito de construir um alicerce na sua vida com Deus, comece hoje. Uma pedrinha de cada vez, um dia de cada vez. Comece hoje a construir um alicerce de uma vida cristã sólida. Comece a construir um testemunho. Não importa o que você foi, o que você fez, mas quem você se torna a partir daqui. Não negocie a sua fé. E todas as vezes que uma crítica, todas as vezes que uma murmuração chegar aos seus lábios, repreenda isso e seja grato. Se lembre, Deus está te preparando para algo extraordinário. A minha oração, meu Deus, nessa hora é essa. Eu coloco a minha vida junto com todos os meus irmãos que aqui estão. Eu coloco no altar da tua casa, da tua presença. Longe de nós requerer qualquer tipo de perfeição, porque isso não existe em nós, Senhor. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe disso. O quão falhos, fracos, pecadores somos. Mas somos teus filhos, somos tua igreja. E queremos sim dar uma resposta diferente. E hoje à noite nós queremos sair dessa estagnação espiritual. Nós queremos sair dessa estagnação no nosso relacionamento com o Senhor. Nós saímos daqui decididos a progredir. Nós saímos daqui decididos a crescer desse relacionamento contigo, meu Deus. Saímos daqui decididos a criar alicerces e a construir algo sólido. Saímos daqui decididos a manter uma fé simples, mas verdadeira. Saímos daqui decididos a trocar toda murmuração pela gratidão. Saímos daqui decididos a nos preparar para o extraordinário. Que essa palavra nos molde.
Que essa palavra venha ao nosso coração e seja guardada dentro de cada um de nós como uma exortação de amor, do teu amor por nós. Que essa palavra seja um ajuste nos nossos relacionamentos mútuos, e a partir daqui, uma palavra que venha moldar o nosso caráter. Essa expectativa e necessidade que temos. Então toma as nossas vidas nas tuas mãos, toma as nossas vidas no altar, e todos aqueles que aqui estão fazendo essa oração com a sinceridade que ela está sendo feita agora, todos que estão sendo sinceros e orando com entendimento essa palavra, que essas pessoas nunca mais sejam as mesmas a partir dessa noite. Que algo grande comece e que seja algo eterno. Eu oro, meu Deus, agradecido, porque se chegamos até aqui, é porque o Senhor não desistiu de nós, e é porque o Senhor ainda tem algo maior para nós a partir daqui. Crendo nisso, somos gratos ainda mais. Meu Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, amém.